é mistério para ninguém que os jogos atuais estão enfrentando diversos problemas, como falta de história, falta de inovação, falta de gameplay, etc. Bom, mas um problema um tanto quanto irritante, por assim dizer, que os jogos estão enfrentando agora. Qualquer jogo que você pega para jogar nos dias de hoje, a grande maioria é um fracasso. Simplesmente porque o jogo coloca pautas ideológicas, como pronome neutro, personagem não binário, só coisa irrelevante e inútil que ninguém quer saber. Colocando essas pautas com maior importância no jogo, acaba que eles deixam o mais importante de lado, que faz um jogo ser um jogo bom, que é otimização da história, gráficos, e a comparação de um jogo lançado em 25 de março de 2025 um jogo de 2018. Sem comparação, você pode até dar uma desculpinha besta de que é porque as empresas são bilionárias com diversos recursos e blá blá blá. Então vamos mudar de conversa e ir para jogos mais baratos, por assim dizer. Vamos comparar um jogo recente em termos técnicos, Marvel Rivals. Cara, eu não preciso de muita coisa para convencer você de que Marvel Rivals é um jogo bom. Você pode até dizer para mim que, é um hero shooter, eu não gosto de jogo assim. Ok, cara, tanto faz. Você não gosta de hero shooter, mas é inegável que Marvel Rivals está fazendo um excelente trabalho, com os seus números excepcionalmente grandes de jogadores online e simultâneos na Steam. Não temos os dados do Xbox nem da PlayStation, mas ainda assim só com da Steam dá para ter uma pequena noção. O jogo é grátis, fora que ele tem uma excelente qualidade. E além do jogo, ele simplesmente respeita todos os aspectos físicos dos personagens nos quadrinhos. Para quem não sabe, os quadrinhos eles têm uma base. Tudo que você assiste, tanto da Marvel quanto da DC, Rivals respeita os seus personagens, colocando eles com aspecto físico semelhante ao dos quadrinhos. Bom, aonde que você já viu um samurai negro? Sério, pessoal, no final da era Sengoku, se eu falei errado, tá corrigindo na tela, eu não sei se é assim que pronuncia. No final do período Sengoku, era impossível de existir um samurai negro, pessoal. Simplesmente porque os japoneses são extremamente fechados quanto à sua cultura. Sério, dificilmente você vai ver um japonês falando por aí em podcast ou qualquer outra coisa sobre sua cultura. Eu, pelo menos, nunca vi. Se você viu, comenta aí embaixo. Quem dirá na época do período Sengoku, onde tudo era mais restrito, era o final de uma guerra, então assim, é bem complicado você dizer que existia uma pessoa tão diferente deles assim, que é um africano, ser um protagonista desse jogo, cara. Sério, você dizer que a Ubisoft respeitou a cultura dos japoneses e dizer que isso é um excelente jogo é palhaçada, simplesmente não faz o menor sentido. E simplesmente a Ubisoft está sendo processada pelo governo japonês por apropriação cultural. Você não sabe o que é apropriação cultural? Bom, a pessoal de esquerda vive acusando várias pessoas de fazerem isso em jogos e qualquer outra coisa do tipo. E agora é eles que estão fazendo isso. Estão sendo processados por isso, por estarem tomando conta da cultura japonesa. E estão desrespeitando a sua história com um personagem negro sendo protagonista do jogo que se passa no final do período Sengoku. E assim, pessoal, não há relatos de um negão de 1,95 m mais forte que todo mundo. Mas isso não tem como ser levado a sério, rapaziada. Sem provas, sem relato, só achismo do pessoal de esquerda que escreve os roteiros desse jogo só pra atingir uma pauta ideológica. Você entende onde eu quero chegar? Assassin's Creed Shadows não seria um jogo tão massacrado assim se ele fosse com o japonês. Custa você colocar uma pessoa que é de fato daquele local? Sério, é a mesma coisa que eu pegar um Assassin's Creed, colocar ele na África e botar um personagem americano branco dos olhos verdes. Cara, isso incomodaria muita gente. É totalmente diferente. Sério, é literalmente a mesma coisa, cara, que fizeram aqui. Pegar um cara negro e botar ele como protagonista de um jogo aonde só tem japoneses numa época onde nem mesmo essas pessoas iriam para esse lugar. E se fossem, seriam para ser escravizadas. Essa era a realidade do pessoal naquele tempo. Então não tem desculpa pra você dizer que esse jogo simplesmente tentou fazer uma coisa inovadora, porque não tentou. Ele tentou lacrar em cima da cor da pele de relatos e coisas que simplesmente não fazem o menor sentido, cara. Sério. Então, é triste que ter pessoas que defendem isso e ainda assim isso vem acontecendo na cultura pop em geral. Porém, agora as pessoas estão acordando para a realidade. Já está ficando maçante e levando não só o cinema, como as séries e filmes para o mesmo buraco. Digite a sua opinião nos comentários, pessoal.
E sendo bem sincero com vocês, eu já tô cansado de jogar jogos assim, que o tempo todo querem empurrar pra você pautas ideológicas. Na minha humilde opinião, os jogos são pra te tirar da realidade, são coisas que são feitas não pra serem reais. Por isso que um exemplo aqui do meu jogo favorito, Resident Evil 4. Sério, você acha mesmo que um ser humano conseguiria tancar uma porrada dessa de criaturas gigantes e de esquivar de coisas na velocidade do som? Claro que não, mas é um jogo. O jogo não coloca pautas ideológicas e tem uma história extremamente interessante. Por exemplo, também vou dar um exemplo de um jogo de 2013 que eu gosto muito, The Evil Within 1. O jogo simplesmente é um cara depressivo e a narrativa do jogo é focada no psicológico. Então, qual é a narrativa de Assassin's Creed Shadows? Yasuke Simulator.